Salve galera do canal Chipados, aqui é Ideraldo Maia novamente para a segunda parte da discobiografia Iron Maiden. Hoje iremos falar sobre o segundo álbum icônico da banda, o álbum Killers, lançado no dia 2 de fevereiro de 1981. Este álbum foi o primeiro a contar com o guitarrista Adrian Smith, substituindo Dennis Stratton, e a presença marcante do grande produtor Martin Birch, que vai fazer milagres com a sonoridade deste álbum. Quer conhecer essa história em detalhes? Então vem comigo! Mesmo que na época do seu lançamento a gente não tinha essa ideia, Killers pode ser considerado um álbum de transição, tanto da sonoridade como também do posicionamento, vamos falar assim, comercial da banda. Este álbum proporcionou à banda condições de fazer turnês em diversos continentes e países que a banda ainda não havia se apresentado, e foi fundamental para a banda se apresentar pela primeira vez, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. E a partir daí o nome Iron Maiden cresceu e foi sem dúvida nenhuma um passo mais do que importante para que a banda se tornasse o gigante que ela se tornou nos dias atuais. E uma coisa relevante sobre esse álbum é que esse álbum conseguiu atingir as vendas finalmente de 1 milhão de cópias. Este álbum foi gravado no Battery Studios em Londres entre novembro de 1980 e janeiro de 1981. Neste álbum a gente conta com a presença do grande guitarrista Adrian Smith, que substituiu Dennis Stratton. Quando a demissão de Dennis Stratton aconteceu após a turnê do primeiro álbum, que eles estavam sendo, vamos falar assim, banda de abertura da Unmasked Tour do Kiss, sem dúvida nenhuma eles já tinham uma mente. Lembrando que Adrian Smith já havia tido o convite por Steve Harris, Rod Smallwood e até mesmo por Dave Murray para tocar com a banda, e mesmo lá do primeiro disco. Só que ele naquela época estava com outras, vamos falar assim, bandas e apresentações e não topou. Mas então quando o Dennis Stratton foi demitido, tinha mais do que certeza. Sem contar a amizade que Dave Murray já possuía com Adrian Smith desde os tempos anteriores. Isso tudo proporcionou que a entrada do guitarrista fosse uma entrada, vamos falar assim, de fácil acesso e sem dúvida nenhuma que permitiu a banda ser mais dinâmica. Outra coisa que é importante ressaltar é que Steve Harris considerava Adrian Smith um guitarrista tão melódico quanto o Dennis Stratton, mas considerava ele com mais cara de heavy metal, que era uma das alegações da saída de Dennis Stratton, que ele considerava Dennis Stratton como um guitarrista um pouco prog, um pouco progressivo. Aqui Adrian Smith trazia um peso a mais, porque ele conseguia trazer melodia, peso e velocidade, que era a vontade que Steve Harris tinha da banda a cada momento ser mais representada e mais direta como uma banda de heavy metal. O mais importante que acontece neste álbum é a entrada do produtor Martin Birch. O trabalho do primeiro disco, que foi feito pelo produtor Will Malone, na verdade não agradou, principalmente Steve Harris e a banda, mas apesar disso eu particularmente gosto bem daquele som cru, como também gosto da sonoridade melódica e limpa, que o Martin Birch trouxe para o Iron Maiden a partir deste álbum. É importante lembrar que essa parceria do Martin Birch iria se prosseguir, iria seguir até o álbum Fear of the Dark em 1992. As técnicas de gravação que o produtor trouxe permitiam um som muito mais polido e muito mais técnico. Experiências que ele já tinha a gravar com bandas como Rainbow, Whitesnake, Deep Purple e até mesmo Black Sabbath, sem dúvida nenhuma, contribuíram muito para que o Iron Maiden desse um passo nos trabalhos de produção deste álbum. O álbum foi lançado no dia 2 de fevereiro de 1981 na Inglaterra e na Europa, e apenas no dia 6 de junho que ele foi lançado nos Estados Unidos. E isso tudo contribuiu ainda mais para que o Iron Maiden se tornasse não só uma banda com foco do heavy metal inglês, mas se passasse a ser um símbolo do heavy metal mundial. A icônica capa deste álbum, desenhada novamente por Derek Higgs, ela retrata uma continuidade de 2 singles que a banda já havia lançado lá atrás junto com o primeiro álbum. O single Sanctuary, onde Ed simplesmente assassina a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Inclusive houve uma polêmica que o single teve que sair uma segunda capa, onde eles vendaram a capa para tentar amenizar essa situação. Para continuar amenizando também as críticas à banda na época, foi lançado também o single Women in Uniform, onde a própria, vamos falar assim, uma própria personagem que seria a Margaret Thatcher estaria à espreita para dar o troco no Ed, totalmente armado, enquanto o Ed vem em uma rua com 2 moças. E para não levantar mais polêmica, a capa do Killers, o Killers assassina uma pessoa com a machadinha.
E aí essa pessoa está segurando nele. Segundo os fãs, e reza a lenda, que seria, para não criar, não ficou explícito que seria Margaret Thatcher, mas sem dúvida nenhuma ficou a simbologia como se fosse o Killers, né, ou assassinos, realmente assassinando de forma definitiva a primeira-ministra. Esta capa, ela realmente é muito mais refinada e rica em detalhes dessa vez. Ela soa, inclusive, com mais profundidade e um desenho muito mais bem elaborado que do primeiro disco do grande Derek Riggs. A capa de Killers mostra, na verdade, o Ed como uma espécie de assassino, referenciando o título do álbum, coisa que eu já havia dito. E é uma ilustração muito mais rica, né? E ela foi ambientada no bairro de Menlo Park, né? Que é a região barra pesada de East End, onde os integrantes do Iron Maiden viviam no início, né, da carreira da banda. Aqui tem várias pegadinhas de gato e rato que o Derek Riggs sempre coloca. Por exemplo, descrevendo um pouco mais detalhada essa capa, a gente pode afirmar os seguintes itens. Ao fundo, é possível a gente ver o pub, né, onde a banda tocava, né, costumava tocar, chamado Husky Arms. Também a gente pode ver alguns moradores na vizinhança, o que eles ficavam fazendo. Por exemplo, do pub, nós temos uma luz vermelha e uma mulher com pouca roupa, que sem dúvida nenhuma as pessoas falam que se trata de Charlotte, né? Que sem dúvida nenhuma, além de receber aquela saga musical, fica sempre assombrando as letras do Iron Maiden, né? A gente tem também uma pessoa vendo o Ed em ação atrás daquela cortina verde nesse cantinho aqui da capa. E temos em outro trecho da capa também essa cortina azul, onde um casal, sem dúvida nenhuma, dá-se a entender que estão tendo uma relação, né, vamos falar assim, amorosa ou sexual. Outro detalhe bacana também e um pouco sinistro, e que deu uma, vamos falar assim, uma reza-lenda novamente desse álbum, foram a presença de 3 gatos pretos. Uma simbologia muito mais do que macabra, né? Esses 3 gatos pretos podem ser observados nos seguintes locais. O primeiro gato preto, ele está sendo colocado na janela e ao lado daquela assinatura típica que a gente já falou no primeiro capítulo, que o Derek Riggs assina todos os álbuns. Então, este álbum, a assinatura da capa, né, do desenho, para mostrar que foi o Derek que desenhou, ela está inclusive ao lado de um desses gatos pretos na janela, que estaria praticamente nessa posição aqui no canto, aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é muito interessante. O outro gato preto estaria nesse terraço aqui, ó, no cantinho da capa aqui também, que seria bem interessante. E o terceiro, um pouquinho mais oculto, estaria logo aqui no cantinho, bem no cantinho, nessa outra vidraça aí de cor verde. Sem dúvida nenhuma, as capas feitas por Derek Riggs sempre são mais do que interessantes e contam uma verdadeira história e tem toda uma simbologia por trás de cada parte dos desenhos. O verso desse disco também mostra a importância de Martin Birch, que, como no primeiro álbum, tem uma foto aqui de um show da banda, mas a gente tem a foto do Martin Birch em destaque, né, na parte de baixo, onde eles inclusive chamam eles de Headmaster ou Cabeça Mestre, ou seja, mostrando sem dúvida nenhuma a importância que o produtor teve para refinar melhor o som desse disco. A banda praticamente tocava quase todas as músicas que já estão nesse disco. Por incrível que pareça, Steve Harris considerava que as músicas que estão nesse álbum são como se fossem reservas ou planos B da banda, ou até mesmo lado B que iria ser colocado em single. A banda apresentava a maioria dessas canções nos shows, mas ainda não havia registrado a maioria dessas canções, ou praticamente todas que aqui se encontram, em estúdio. Por isso a banda, quando entrou em estúdio, já entrou refinando o som com Martin Birch, mas praticamente com um disco pronto e praticamente ensaiado, porque a banda já executava essas canções anteriormente. Então quem já acompanhava a banda desde as turnês do primeiro álbum já ouvia várias canções que estariam mais tarde no Killers. Então a banda não teve dificuldade para fechar o seu segundo álbum. As 2 músicas que estão no álbum, que realmente foram compostas e que não eram tocadas antes, são as seguintes canções: Murders in the Rue Morgue, que é baseado num livro de Alan Poe, e também nós temos a Prodigal Son, que fala sobre a história de um homem arrependido. A canção que abre o álbum, que é instrumental, inclusive a menor canção que o Iron Maiden compôs até hoje, é a canção Ides in the March. Ela retrata sobre um fato histórico romano, apesar de ser instrumental. Ides in the March significa Idos de Março, e ela representa o assassinato do grande Júlio César, né, pelos seus companheiros de Senado. Essa história se passou em 44 a.C.,
e refere-se praticamente ao dia 15 de março. Reza a lenda que Júlio César, um período um pouco anterior de ser assassinado, ele teve um encontro com um vidente e o vidente disse para ele: cuidado com os idos de março. Seria uma espécie de premonição? Vai saber. Um fato interessante sobre essa canção é dizer que a banda Samson, que tinha ninguém menos do que Bruce Dickinson, coincidência ou não, no seu álbum Hair On, gravou a seguinte canção. Gravou a canção Thunderburst, que na verdade é quase idêntica a Ides e Março. Lembrando que o baterista Thunderstreak, que tocava na banda Samson, já tinha sido baterista do Iron Maiden nos anos de 1977. E foi justamente nesse período que Steve Harris havia composto a canção Ides and March. Então, ou seja, não é mera coincidência. O que aconteceu, na verdade, foi que a música recebeu, ela foi realmente acabando sendo considerada um plágio, onde realmente o nome de Steve Harris foi colocado como autor, né, e recebe, inclusive, royalties dessa canção lançada pelo Samson. Ouve aí para você ver se elas fazem sentido e se elas realmente se lembram. Perceber então que a canção Ides and March recebeu o crédito totalmente a Steve Harris, e já na canção foi permitida a canção do Samson, mas na verdade Harris foi acrescentado aos créditos e recebe os royalties do que a banda lançou. Ironia do destino ou apenas negócios? Vai se entender. A segunda canção que abre o álbum é uma música que tem um riff poderoso de contrabaixo, que é a canção Rothschild. A história dessa canção é bem triste, porque ela retrata a história de um filho, de uma prostituta que está no mundo em busca de saber quem é seu pai biológico, ou seja, em busca de seu pai verdadeiro. É uma música também que pode ser traduzida como uma música que refere-se ao abandono, né? Que é o sentimento, tenta explicar na verdade como que está a cabeça dele, como ele sente raiva, sente sentimento de abandono, mas ao mesmo tempo ele tem a vontade de conhecer o seu verdadeiro pai. Agora, como o título do álbum é Killers, né, ou Assassinos, dá-se a entender que qual seria o intuito que é obscuro que esse filho tinha vontade de conhecer o seu pai. Será que ele tinha ideia de, quando encontrá-lo, assassiná-lo, né, como vingança por ele ter o abandonado? Não fica claro, mas dá a entender que todo o teor do álbum refere-se a vingança e assassinatos de uma forma geral. A terceira faixa, que foi composta exclusivamente para esse álbum, é a Murders in the Rue Morgue, que refere-se, vamos falar assim de uma forma direta em português, que seria como se fossem os assassinos da Rua Morgue. Foi baseada num conto de Edgar Allan Poe. No conto de Edgar Allan Poe, a gente consegue saber os seguintes detalhes. No livro de Edgar Allan Poe, ele narra a visão de um rapaz que estava andando pelas ruas de Paris e, ao vir por um berro, corre em direção ao que se encontra por ser duas mulheres totalmente mutiladas. Esse rapaz é visto na cena do crime e é acusado de assassino. Com isso, ele foge para salvar sua vida. Ou seja, mais uma vez, mais uma música que reflete o tema base do álbum e também mostra como que seria. Seria como se fosse uma pessoa que foi a uma cena de crime para ajudar, mas ao mesmo tempo, o que acontece? Ele acaba sendo o principal suspeito daquele assassinato. Então ele passa de ajudante a ser vítima do processo geral ou do julgamento da sociedade. Muito interessante essa letra. A canção Another Life, né, é outra canção que eu acho muito interessante, né? E é sem dúvida nenhuma uma canção com grandes riffs. A letra dessa música, ela fala da possibilidade de conversar com os espíritos. Então seria uma pessoa que está em um local e os espíritos comentam com ele sobre alguns assassinatos. E ele fica lá para ouvir aquelas histórias e tentar entender. Ou seja, em vez dele correr, ele na verdade quer entender o oculto, ou seja, a vida após a morte. Na sequência temos outro instrumental, que é a canção Gengis Khan, que interpreta como se fosse uma cena de batalha, né, do clã, vamos falar assim, de Gengis Khan, que foi um mongol que invadiu praticamente vários países da Europa e da Ásia, tomando totalmente conta, uma espécie de bárbaro. Quem não se lembra, Gengis Khan dentro da história, foi um dos maiores conquistadores de todos os tempos. E sem dúvida nenhuma, o seu clã foi considerado o clã dos clãs. Ou seja, e ele morreu, inclusive, achando que não tinha conquistado o suficiente. A canção Inocente Exílio, ou seja,
Exílio de um Inocente, mais uma vez retrata parecido com Murders in the Rue Morgue. A letra fala um pouco sobre uma pessoa que é acusada injustamente por vamos falar assim, por um assassinato, e ela não sabe como resolver esse problema. Mas é uma canção que já estava gravada anteriormente, e sem dúvida nenhuma, outra grande canção deste álbum. Agora vemos a canção faixa título, que é a canção Killers. A canção Killers, ela tem uma letra extremamente interessante, que ela tenta explicar qual que é a cabeça de um psicopata e de um assassino. Então ela passa sobre as visões, ela fala justamente o que se passa nele, por que essa sede de matar e o que tenta passar na cabeça daquele que sente prazer ao assassinar, ao matar outras pessoas. É uma letra realmente psicótica e interessante, escrita em parceria entre Steve Harris e Paul Dayano. Depois o álbum nos apresenta uma das canções inéditas, que é a Prodigal Son, que é uma música que tem um pouco mais, vamos falar assim, um som um pouco acústico e pesado ao mesmo tempo em alguns trechos. E ela, sem dúvida nenhuma, tem uma grande melodia. E ela fala sobre o tema do filho pródigo e sobre um tema também da mitologia grega. Existem pessoas que interpretam pelo tema bíblico e outros pelo tema mitológico. Lembrando que a história, de uma forma geral, ela fala sobre um homem arrependido que confessa, todos os atos que ele fez e os arrependimentos dele para uma mulher. Essa canção, o lado que ela tenta ser interpretada pela mitologia grega é a seguinte. Nesta música do Iron Maiden, a personagem, que fala com Lâmia, que cometeu muitos erros, foi possuído pelo Lu e que estava tornando-se uma pessoa mal. Já a versão bíblica, que dá a se entender da letra da música e da canção é a seguinte. Na Bíblia, em Lucas 15, 11, 32, há o que chamam de a parábola do filho pródigo, que é meio que o que está na letra. Um filho que tinha tudo, gastou com bebidas, mulheres e voltou arrependido para o pai dele. A próxima canção do álbum é a canção Purgatório, que também tem uma visão, vamos falar assim, bíblica, Para quem não sabe, o purgatório, na verdade, é aquele local que você nem está vivo e nem está morto. É um lugar onde estão fazendo o seu julgamento, analisando os seus erros e acertos. E no purgatório há uma avaliação e lá decidem se você vai para o céu ou para o inferno, dependendo de como foram seus erros e sua passagem pela terra. Sem dúvida nenhuma, algo arrepiante e forte. Um tema que nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir, mas eu aconselho muito a acompanhar a letra dessa canção e também curtir esse som. Que não esteve presente, vamos falar assim, em todos os álbuns. Por exemplo, o álbum brasileiro não possui, que é essa versão que eu tenho aqui, mas foi depois lançada em CD e alguns álbuns na Europa e nos Estados Unidos tiveram a canção Twilight Zone. Twilight Zone retrata sobre uma alma que está perdida no purgatório e vê a sua amada aqui na Terra, vamos falar assim. Mas ele quer levar ela para lá porque ele não consegue viver sem ela. É um tema também que mostra sobre as almas que não conseguem se desprender da sua vida aqui na Terra. E a ligação que é retratada na letra da canção é sobre um amor, onde ele se foi e não aguenta ver ela na Terra e ele está acompanhando, doido para que leve ela também para que os espíritos possam se encontrar novamente. Realmente outra letra bem, vamos falar assim, malucona, mas muito interessante. Já para o disco não ficar completamente carregado, o álbum fecha com a canção Drifter, que fala que sempre haverá um novo dia, uma nova possibilidade para tentar. Talvez seja uma música para, vamos falar assim, para redimir todo o contexto de letras pesadas de todas as músicas anteriores. Ela é uma música que, por incrível que pareça, ela retrata que você nunca deve perder a esperança. Então, talvez questionando sobre a questão dos assassinos, mas que com o passar do tempo a gente entender que a morte tem uma finalidade. É talvez terminando e fechando o álbum com uma notícia boa. Drifter também é muito interessante. Voltando ao single de Twilight Zone, que foi lançado no dia 2 de março, ou seja, praticamente um mês depois do lançamento deste álbum, ele é um álbum que a gente vê que a capa retrata muito bem por Derek Higgs, onde ele representa a história com o Ed e também com a Charlotte the Hamilton, representando muito bem o que a letra traz. Na verdade, se a gente observar essa capa, a arte retrata o momento em que o espírito, está próximo de matar a sua amada, tamanha saudade de não poder mais viver sem ela.
né? Na janela atrás da cortina é possível ver o contorno da Dona Morte, vamos falar assim, que também está na carta de Tarot que Charlotte segura, né? No retrato do Ed sobre a mesa, a gente vê o texto "Para Charlotte, meu amor, Ed", né? Está descrito nessa foto. Os mais xiitas vão dizer que o relógio à esquerda, né, de Charlotte aponta para 2 minutos para meia-noite, mas isso aí a gente sabe que ainda está muito longe da composição do All Poor Slave, mas não deixa de ser uma coincidência ou de uma ideia de que no futuro eles já iriam produzir para essa linha. E a outra música que acompanha aqui, então, esse single ele vai ter a Twilight Zone e a canção Right Child, que é considerada a música carro-chefe, né? A música mais tocada deste álbum. O single de Purgatory também vai ser lançado com a canção Gengis Khan de um lado e com a canção Purgatory, ou seja, dessa vez os singles não trouxeram músicas praticamente inéditas, foram músicas extraídas diretamente deste álbum. Fato muito interessante de observar é que a capa original do single Purgatory seria a capa que seria do álbum futuro The Number of the Beast. Só que a banda gostou tanto que ela falou, não, deixa isso para o próximo álbum. E aí, Derek Higgs desenhou uma nova capa, que foi essa que a gente está vendo aí, que foi, na verdade, uma outra colocação, mas também ficou muito interessante e já dava um indício de como seria o futuro álbum sucessor da banda também, que seria o vindouro The Number of the Beast. Da mesma forma que eu fiz no primeiro capítulo, nesse capítulo também eu quero realçar que Bruce Dickinson, que é considerado pela grande maioria como o melhor vocalista do Iron Maiden, interpretou também várias canções desse álbum durante as turnês, principalmente de Peace of Mind e de The Number of the Beast no futuro. Além do álbum clássico, né, que foi o Live After Death da turnê de Power Slave, onde ele interpretou a canção Rat Child, tivemos também em 2002, finalmente, dentro da caixa Ed's Archive, nós tivemos o lançamento desse CD, o Best Over Hammersmith, né, que é um CD duplo ao vivo que vem dentro da caixa, que permite e traz pra gente a interpretação de Bruce Dickinson durante a turnê do The Number of the Beast, inclusive algumas canções muito interessantes desse álbum. A gente pode constar nesse CD com as seguintes versões ao vivo na voz, vamos falar assim, de Bruce Dickinson, que são canções do Killers. Nós tivemos as canções o Right Shout, The Blue Morgue, Killers, Another Life, e Drifter. Só foi ver a luz desse CD no dia 16 de novembro de 2002. Ou seja, a banda poderia perfeitamente ter lançado esse álbum ao vivo, seja em LP e CD na época, que seria muito bem-vindo, né, na turnê. E são locais onde a gente encontra algumas interpretações de Bruce Dickinson para as versões de canções do Killers. É importante lembrar que o Bruce Dickinson sempre esteve apto e sempre concordou em interpretar canções dos demais vocalistas da banda. Isso a gente vai ver também nos próximos capítulos. O primeiro show oficial da banda também foi lançado exatamente durante essa questão do Killers, que foi o Live at Rainbow. Lembrando que esse show, na verdade, foi gravado em 21 de dezembro de 1980, quando exatamente Adrian Smith já estava, inclusive, na banda e referenciava praticamente a turnê do primeiro álbum ainda. Mas ele só foi lançado nesse ano de 81. Mais precisamente, ele tinha 30 minutos, lembrando que ele foi lançado apenas em maio de 81. Ou seja, era uma forma de reforçar ainda mais a trajetória de Killers. Esse vídeo em 2004 foi incorporado ao DVD Iron Maiden History, né, The Early Days, que existe também, inclusive, um bootleg chamado Before the Exile, que contém o áudio de todo o show daquela noite. Na turnê, mais uma vez, a banda resolveu abrir a turnê do Judas Priest, que estava nessa época com um álbum um pouco, vamos falar assim, mais fraco do que o British Steel, que se retrata o álbum Point of Entry. Eu particularmente gosto, mas realmente a banda ela tinha ido para o metal e no Point of Entry ela se tornou um pouco mais comercial e suave, enquanto que o Iron Maiden se tornava mais heavy metal. Isso foi fundamental para que, de certa forma, os shows do Iron Maiden que abriram para o Judas Priest meio que apagavam um pouco a trajetória do Judas Priest. E isso foi fundamental para a consolidação do nome Iron Maiden. E é importante observar que não foram poucos shows não, a banda fez em conjunto nada mais nada menos que 40 shows ao lado do Judas Priest, ou seja, 40 espetáculos em 40 localidades onde o Iron Maiden conseguia realmente pôr um pé mais dentro do heavy metal do que inclusive os, vamos falar assim,
pioneiros do metal. Um detalhe mais do que interessante de mostrar esses detalhes também é que Nick McBride, que pertencia à banda Trust, vai tocar exatamente no último show do Iron Maiden. Então a gente tinha o Samson, que abriu shows para o Iron Maiden, onde Steve Harris verificou a ideia de trazer Bruce Dickinson mais à frente. E a gente já passava a ter também uma visão, ou seja, sempre que alguma banda de abertura tocava com o Iron Maiden, Steve Harris ficava vendo qual que seria um músico para uma possível vinda, né? Vamos falar assim, para o Iron Maiden. Ele vai acabar pegando mais tarde Bruce Dickinson do Samson, vai pegar o Nick McBride, né, como baterista para substituir Cliff Burr, que é coisa para uma próxima história, e assim sucessivamente. E foi também da mesma forma que aconteceu com a substituição de Dennis Stratton, né, e de Adrian Smith, na qual Adrian Smith substituiu Dennis Stratton. Ou seja, Steve Harris sempre prestava muita atenção nas bandas que abriam para o Iron Maiden, pois ele tinha noção de que o Iron Maiden também era uma banda de abertura do Judas Priest, mas ele nunca se colocava inferior. Ele colocava, na verdade, como um espelho, uma forma dele ir mais à frente e conseguir vencer. Neste mês de maio também é muito importante que a banda teve a sua passagem pelo Japão, o que iria proporcionar mais tarde o EP Made in Japan. Lembrando que a turnê do Japão aconteceu entre o dia 21 e 24 de maio de 1981. Essa turnê proporcionou o EP ao vivo, né, Made in Japan, né, na qual a gente tinha versões diferentes espalhadas pelo mundo. As versões gerais do álbum, elas possuíam as canções Running Free, Remember Tomorrow, Killers, Innocent Exile. Por incrível que pareça, a versão americana e a versão brasileira tiveram uma música adicional, a canção Ratch Out. Essa aqui é a minha versão brasileira e a gente pode já detectar aqui, ó, a presença dessa música adicional. Então eu acredito que os brasileiros já começaram a ter uma certa, vamos falar assim, vantagem, ou no continente americano de uma forma geral, quando o Iron Maiden já tinha essa visão de dominar a América propriamente dito, que era sem dúvida nenhuma o mercado mais importante e imponente para o mercado musical. Já no Japão, uma curiosidade bem interessante é que o disco não tinha uma tradução exata para Made in Japan. Então lá ele foi lançado com o nome de Heavy Metal Army, né? Justamente por não ter essa produção. Outro detalhe desse álbum muito interessante é que na Venezuela já tinha um prelúdio sobre o que iria acontecer com Iron Maiden. A capa, vai entender por que na Venezuela tem uma capa diferenciada. Pois nessa capa deste EP, né, o Ed segura a cabeça de Paul Dayano, que estava simplesmente degolado e estirado no chão atrás do Ed. Essa capa é considerada muito rara e é o primeiro item onde um integrante da banda aparece desenhado, vamos falar assim. E justamente como o mercado japonês exige, lá também teve um Made in Japan Volume 2, na qual ele trazia todas as canções do show. Existe também uma versão com o show completo que é considerada uma versão bootleg, mas muito bem feita, que vale a pena para os fãs também, onde traz o show completo, que seria como se fosse um bootleg, né? No caso, para quem não sabe, bootleg é uma versão não autorizada pela banda, mas muito bem gravada, muito bem colocada, o CD é muito bem feito, aparenta até ser um material original. E como a gente tem a vontade de ter o show completo, sem dúvida nenhuma, esta é uma boa opção. Apesar de ser um bootleg, não estou incentivando a pirataria, mas os fãs podem, sem dúvida nenhuma, adquirir essa versão completa para que possam ter todas as canções disponíveis para audição. Um detalhe que eu gosto bem dessa turnê é que nesse show a gente vai conseguir ouvir uma versão finalmente com Paul Dayano ainda cantando, mas seria a versão da canção Strange World, que foi muito pouco apresentada pelo Iron Maiden, praticamente nas primeiras turnês, e depois do Killers praticamente foi uma música que não voltou a ser interpretada. Então essa versão de Strange World é sem dúvida nenhuma um passo marcante para que a gente possa, mesmo que seja por uma versão bootleg, ter acesso a essa canção. Esse álbum é contraditório em algumas versões. Como a gente já viu também sobre a canção Twilight Zone, a canção também Purgatory, existe alguns locais no mundo onde a canção não saiu no álbum e outros saíram. No Brasil a gente teve a sorte que a canção consta no setlist do LP e do CD. Agora a gente teve também a versão Enhanced, né,
que é essa versão tradicional aqui, ó, que traz duas faixas multimídias, entre elas a canção Rothschild Killers, que são músicas dos shows extraídas inclusive do Live at Rainbow, né, que eu já havia citado anteriormente. E a gente vai ter aqui a colocação de todas as canções, inclusive Purgatory, Twilight Zone. Então, ou seja, essa versão em CD, ela passa a ser fundamental para todo fã, porque ela vai conter exatamente essa diferença, que não vai faltar nenhuma canção, que mesmo de variações que aconteceram do álbum. Como vocês viram, teve versão do álbum que teve Purgatório, teve versão que não teve versão que teve Twilight Zone, e aqui a gente vai ter todas as faixas que, na verdade, inclusive incluindo essas canções de single dentro do CD. Então eu considero essa versão uma versão muito bacana e bem definitiva para se ter do Iron Maiden. Sem dúvida nenhuma, essa versão Enhanced é uma das versões que eu mais gosto do Iron Maiden, justamente por nos permitir ter praticamente o repertório inteiro vamos falar assim, deste álbum. Lembrando também que existe aquela versão onde existe um disco duplo, né, com 2 CDs, que é chamada daquela versão da Castle, lançada em 1995 e sem dúvida nenhuma é uma das que os fãs mais procuram. Essa versão, além de possuir aquele OB, ela traz um disco 2 com diversos bônus mais do que interessantes sobre a banda. Vale a pena demais. É uma versão que eu não tenho, mas que muitos fãs têm e é sem dúvida nenhuma outra versão que eu indico, mais do que importante para a gente correr atrás e conseguir. Em 2012 a 2013 também foi relançado praticamente do primeiro ao, vamos falar assim, ao Seven Son e, né, as versões dos álbuns com Picture Disc, que são na verdade o álbum que ele já tem praticamente o desenho de uma capa dentro do próprio LP. Essas versões são mais do que interessantes também e muitas vezes elas são calorosas e os fãs vão atrás, e aí inclusive eu já quero colocar que o primeiro álbum saiu também e eu não coloquei esse detalhe no capítulo anterior, mas vale ressaltar que eu estou colocando agora e vale que isso vai se prosseguir até o álbum Seven Son. Bem bacana de época para a gente poder fechar essa questão de versões é que, por exemplo, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, eles tinham aquela rixa de traduzir realmente o nome do álbum. Então a gente vai ver que a gente vai ter as versões nesses países com as músicas não vindo em inglês, como saiu no Brasil. A gente vai ter as versões lá com as suas traduções, vamos falar assim, castelhano, espanhol, né, na linguagem específica lá. Aí nós vamos ver assassinos, existe a tradução mesmo. Eu acho isso aí diferente, interessante, mas desnecessário. E também aconteceram algumas versões que, por motivos econômicos do país, saí também com versões em preto e branco da capa para poder justamente ter um custo mais acessível das pessoas. São versões interessantes, essas para a gente conhecer. Este álbum marca o fim, né, vamos falar assim, da era Paul Dayano no Iron Maiden. Após essas turnês, faltando inclusive alguns shows da turnê ainda, o Paul Dayano vai ser demitido e vai ser contratado Bruce Dickinson. E Bruce Dickinson irá inclusive apresentar os últimos shows dessa turnê. Paul Dayano vai sair, entre aspas, na época, falando que foi de boa, mas mais tarde, em entrevistas futuras, ele vai atacar Rod Stewart e Steve Harris, chamando eles inclusive de Mussolini e de Hitler. Killers, na verdade, por ter sido uma turnê muito longa, com 130 shows, exigiu demais de Paul Dayano, que cada vez mais entrava nas drogas e na bebida e se tornava uma pessoa mais impaciente do palco. Como o Steve Harris sempre tratou a linha como profissional, então ele mesmo já criava um ambiente onde que a banda já tinha dado o seu limite com a presença de Paul Dayano, vamos falar assim, ou Paul Diano, né, como que alguns falam, dentro do Iron Maiden. É importante que enquanto a banda ainda estava em turnê se preparando para finalizar as últimas turnês de Killers, eles já começaram a compor as músicas do que viria a ser o futuro The Number of the Beast. E inclusive em alguns shows finais dessa turnê, Bruce Dickinson já cantava um setlist. Após a canção cover do Montrose, ele já apresentava algumas canções que viriam a estar no futuro The Number of the Beast, ou seja, é como se fosse uma pré-ideia da canção já antes de ser finalizada em estúdio, ou seja, quem acompanhou o finalzinho dos últimos shows dessa turnê já pôde evidenciar e ouvir em primeira mão algumas músicas que já estavam sendo testadas ao vivo do que iriam ser gravadas somente no álbum posterior. Galera, meu nome é Ideraldo Maia, eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de dar um like, comente aqui o que você achou, se tem alguma curiosidade que eu deixei de fora do Killers, pois é muito importante você comentar e dar o like,
para que o YouTube entenda que este vídeo está sendo legal e importante para você e para que você possa garantir assim que você receba os próximos capítulos. E sem dúvida nenhuma, a partir do próximo a gente começa a falar de uma banda que estava em ascensão para se tornar uma das maiores ou talvez até a maior de todos os tempos do heavy metal. Então não se esqueça, em breve a gente continua com discobiografia Iron Maiden. No próximo capítulo, nada menos, nada mais do que The Number of the Beast. Eu sou Ideraldo Maia e eu fico por aqui e em breve eu espero vocês para a continuidade desta série. Valeu!